Estamos então vivendo, caros fiéis, o domingo na oitava do Natal. Então, estamos vivendo de maneira bem intensa ainda a festa do Natal. Festa em que celebramos principalmente o mistério da encarnação associado ao nascimento. Celebramos o nascimento, mas o mistério do nascimento está intimamente associado ao mistério da encarnação. O que aconteceu após o nascimento? Quero apresentar aqui e lembrar para nós algo que nós encontramos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 2, versículo 21. Diz o apóstolo, diz o evangelista: completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. A ordem, então, é bem clara. Nascimento, circuncisão, determinação do nome, o mesmíssimo nome que fora ditado do céu. Após isso, acontece um fato bem interessante e o nosso evangelho se dá neste contexto. A criança é apresentada no templo, apresentada ao Senhor para ser consagrada. É o que nós temos na sequência. O evangelho diz: concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém, templo de Jerusalém, portanto, para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Isto nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Esta lei mosaica se encontra ali bem explicitada. Então, sendo ele primogênito, unigênito e primogênito, ele então deve ser consagrado ao Senhor. Detalhe importante: os pais, a mãe e o pai nutrício, São José, são obedientíssimos à lei de Deus. Absolutamente obedientes. Isso foi feito para oferecerem o sacrifício prescrito, apresentaram então o Senhor e ali ofereceram o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Eis o fato, a apresentação do Senhor no templo, para que o menino seja consagrado. Vamos guardar isso no nosso coração. A consagração de nosso Senhor. Desta forma, segundo a lei de Moisés, que ainda era vigente naquela época. É claro que nosso Senhor veio abolir aquilo que era apenas temporário. Mas esta lei ainda está vigente na ocasião. Vamos guardar isso desta consagração, porque ela nos interessa mais para frente. Quando acontece? Ora, após o nascimento, após a circuncisão e determinação do nome, isso acontece no templo, e no templo nós temos 2 pessoas que são colocadas em evidência pelo relato bíblico. A primeira pessoa é um homem justo e piedoso, chamado Simeão. E Simeão diz coisas misteriosas, importantíssimas, profundas, que nós podemos compreender somente depois, à luz de tudo aquilo que vai acontecer com nosso Senhor. Nossa Senhora guardava, quanto a ela, tudo isso no seu coração e meditava nessas palavras, como sempre. Um homem então justo e piedoso, que, dizem as Escrituras, esperava a consolação de Israel. São expressões literais, ali do trecho bíblico em questão. Esperava a consolação de Israel. O que é isso? Não é o que, é quem é isso. É o Messias Redentor. A consolação de Israel estava toda ela depositada, segundo as profecias, claro, messiânicas, naquele que fora prometido outrora e que veio para salvar, o Messias Redentor. Ora, ele era habitado pelo Espírito Santo. Diz essa mesma passagem do Evangelho segundo São Lucas, que o Espírito Santo estava nele, encontrava-se nele, portanto, a sua ação era inspirada. Ele foi, sim, movido pelo Espírito Santo para dizer o que disse e para fazer o que fez. E ele, então, revelou algo muito importante, a partir, claro, da sua expectativa e da sua alegria pessoais. Ele disse assim: agora, Senhor, com o menino nos braços, ele exclamou, rezando: agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, morrer. Porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, luz para as nações todas e glória para o povo Israel. O povo de Israel.
Olha o que ele quer dizer com isso. Pronto, o que existe de mais elevado, o mais importante da minha vida inteira, de toda a minha existência, está aqui nos meus braços. Eu posso morrer e morrer feliz. O mais importante está aqui. Para ele, era o mais importante da sua vida e da nossa, caros fiéis. Se a gente entende do que se trata, se nós entendemos quem é este pequeno, claro, é só uma expressão retórica. Todo mundo aqui entende quem é, eu espero, não é? Quem seja aquele menino. E nós entendemos que, já meditamos sobre ele, ele é a nossa vida, ele é a verdade eterna, ele é a nossa felicidade. O Pai nos deu, e dando-nos Jesus, deu tudo nele. Ele é o centro de tudo. Ele é o centro da criação, tudo foi criado por ele e para ele, diz o apóstolo. Lembra o apóstolo? Ele é criador, sim, com o Pai e o Espírito Santo. Lembrando que, quando uma pessoa divina age, as outras duas associam-se a essa obra da outra. As três pessoas divinas agem em bloco, então, se uma cria, as outras duas participam deste ato criador. Tudo foi criado por ele, para ele. Não é só Deus Pai que cria, o Verbo cria, e o Espírito Santo, que é chamado de Espírito Criador. Pois bem, tudo isso para lembrar que ele é o centro de tudo. E quando nós o temos tudo. Vejam, caros fiéis, que Simeão, ele tinha um menino nos braços. Pensa em você, no teu caso, quando você tem o próprio Filho de Deus e a Trindade toda inteira na tua alma pela graça. É muito mais. Aquele homem soube valorizar aquele contato, aquela proximidade, entendendo de quem se tratava. E nós? Claro que eu estou falando assim, de uma maneira mais intensa, para justamente chamar a nossa atenção ao fato de que temos um tesouro tão precioso e que valor damos na prática. Entendem? Será que nós podemos dizer assim, como eu já ouvi, após magníficas confissões, agora, o vosso servidor ou a vossa servidora, Senhor, pode ir em paz. Sabe, a propósito disso, já que eu levantei a bola, desculpem a expressão, já me aconteceu de ouvir após ótimas confissões, a pessoa entendendo exatamente o que tinha acontecido, ela disse, uau, eu posso morrer agora, está tudo certo. Entendendo o significado daquilo tudo, entendendo que a pessoa, voltando à graça, tendo a Santíssima Trindade, habitando nela, e na habitação da Santíssima Trindade, fazendo dela santuário, templo, morada, ela tem tudo. E se morre assim, está tudo certo. Claro, se a pessoa ainda tem faltas a expiar, se ainda tem certos apegos a pecados veniais, é lógico que haverá um tempo de purificação, haverá um tempo no purgatório. Mas a salvação é garantida para quem está no purgatório. Morrer em estado de graça, morrer em estado de graça, da graça santificante, significa ter a salvação garantida, significa ter tudo aquilo de que, enfim, a nossa alma precisa. Não é? Ou, olhando a coisa de uma outra maneira, toda a riqueza do mundo, toda a beleza que alguém possa ter, todo o talento, toda a popularidade, toda a fama, sucesso, etc., e etc., tudo aquilo que são valores terrenos, bem considerados, tudo isso é nada, não chega aos pés dessa realidade maravilhosa que é estar em Deus e Deus em nós. Por isso que Simeão disse, já intuindo algo, movido pelo Espírito Santo, é bem verdade, e ainda não tendo chegado a essa plenitude, já falou, tendo simplesmente fisicamente Jesus nos braços, o autor da nossa salvação, da nossa fé, estou pronto. Que mais de que mais eu preciso? Claro, eu diria, Simeão, precisa agora acolhê-lo na graça, mas enfim. Né? Nossa felicidade verdadeira, caros fiéis, digo mais uma vez, consiste em se viver em perfeita conformidade com isto, em perfeita conformidade com o nosso Senhor, comunhão de vida e de amor com Ele, união com Ele. Mas, vamos seguir. Ele diz algo mais ainda. Após tê-los abençoado, Simeão prossegue dizendo à mãe, a Nossa Senhora, eis
Ó mãe, que este menino será destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. E uma espada, por final ele diz, transpassará a tua alma. Um grande sofrimento ou grandes sofrimentos. Lembram-se das dores, 7 dores de Nossa Senhora? Dores profundas, intensas, lancinantes. Ah, Senhor, me dá a graça de consolar a minha mãe. Porque, afinal de contas, ela ainda manifesta a sua dor. Olha, eu sou religioso de São Vicente de Paulo, e a minha devoção marial principal é a de Nossa Senhora da Salete, que apareceu claramente chorando no alto da montanha. E os videntes, quando viram aquilo e depois descreveram o que viram, eles disseram assim: nós tínhamos a impressão de uma mamãe que tinha apanhado dos seus filhos. Depois a gente volta a isso. Pois bem, queda e soerguimento, isso me lembra algo que Nosso Senhor ensinou. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Ora, não existe maneira mais perfeita de humilhar-se do que abrir-se completamente a Deus e receber tudo o que Ele tem para nós, deixando de lado as nossas opiniões e caprichos e acolhendo o que vem dEle, sua vontade, o seu pensamento, a sua revelação. Tudo que Ele propõe, tudo que Ele transmite, ensina, institui. Ele será sinal de contradição. E como de fato foi para tantos ali, na época em que esteve peregrinando sobre a terra, sinal de contradição para pessoas que estavam bem seguras em certos princípios e que tiveram uma grande dificuldade em acolhê-lo, que tiveram uma grande, enorme dificuldade por causa do endurecimento de coração de acolher a plenitude da revelação e o próprio Filho de Deus que vinha. Que dificuldade tinham aqueles? E por falar em contradição, como não pensar, por exemplo, na cruz? A cruz que era escândalo para estes tais, escândalo para aqueles judeus que ainda resistiam àquilo que Deus apresentava em todo o seu esplendor em Jesus. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, ou loucura para os pagãos. Como é que pode um Deus morrer na cruz? Até hoje pessoas dizem, não é? Mas, para aqueles que sabem aquilo que está acontecendo, aqueles que têm a convicção da fé, tudo isso é sabedoria de Deus, a cruz é sabedoria de Deus. E assim como nosso Senhor Jesus Cristo está no centro do criado, a cruz está no centro da história. O fato mais importante da história é a cruz. O trono da graça. Pois bem, com relação a isso, dos pensamentos revelados, ora, vamos entender uma coisa. Na presença de Jesus, perante Jesus, só tem 2 possibilidades, 2 tipos de posicionamento, ou 2 tipos de resposta, sim ou não. Não tem meio termo. Meio termo é não. Um pé aqui, outro ali é não. Ora, tudo isso nos lembra a importância de dizer sim, que sejamos amém para nosso Senhor. Assim como Ele é, segundo o livro do Apocalipse, o amém de Deus. Ele é amém de Deus, por quê? Porque Ele é sim, absolutamente sim, para seu Pai, para o desígnio do seu Pai, para a vontade do seu Pai, isso de maneira perfeita, absoluta, generosa, até o último instante da sua vida terrestre, até a última gota de sangue. Lembram-se disso? Obediente até a morte, morte de cruz. Isso sim é resposta positiva, é o grande amém, é o grande sim. A exemplo de Nossa Senhora, que não só disse um sim, mas que foi sim, que é sim sempre. Ora, isso se dá no amor, na adesão da fé, na obediência. Lembrando uma coisa muito importante, caros fiéis, que Nosso Senhor disse com todas as letras, através justamente dos autores sagrados. Ele se tornou causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tem um condicional aqui. A santa obediência a Deus. E não obediência servil, nem mercenária. Obediência filial.
obediência servil é por medo, mercenária é porque alguém tem algum interesse. Não, obediência filial como expressão de amor a Deus Pai como Filho, a Jesus, a Deus. Mas é claro, para isso não tem outro caminho, não tem outra base, não tem outro ponto de partida que não a humildade. E olha, eu vou dizer para vocês, tendo em vista toda essa simplicidade, a simplicidade da cena e a humildade manifesta pela Sagrada Família e por nosso Senhor desde sempre, Ele que disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ora, como não se sentir estimulado, impulsionado a desejar pelo menos esta santa virtude e implorar a Deus que nos dê e que aumente em nós essa virtude? Ah, mas é blá, blá. Não é blá, desculpa, olha, pode parecer um blá, mas não é. A importância que tem essa virtude na nossa vida espiritual é capital. Não existe conversão sem humildade. Não tem. Porque o cabeça dura não muda de rota. O cabeça dura, o obstinadão, é o oposto da humildade. Conversão, mudança de mentalidade. Permitam que eu traga aqui, já que é questão de lembrar trechos bíblicos interessantes, algo que nós temos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz, eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos, e quem diz corpo, diz a alma que vai unida ao corpo, o ser inteiro, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, quer dizer, nada de conformar-se com as máximas mundanas, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir com a luz de Deus, com toda a clareza de visão que Ele nos permite, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Junto com Deus e com a comunhão com Deus, a coisa mais importante, conhecê-la, amá-la, praticá-la. Qual é a vontade de Deus? E ele vai ainda falar algo sobre essa vontade, ou seja, o que é bom, porque a vontade de Deus é o que é bom. O que lhe agrada, porque a vontade de Deus é o que agrada a Deus. E o que é perfeito, a vontade de Deus, essa sim é perfeita e não a minha. Desconectada da dele, opondo-se a dele. Eis a nossa oferta. Expressão autêntica da nossa consagração batismal. Lembra que eu falei? Olha, consagração dele, que é a nossa cabeça. O resto do corpo participa desse movimento, do movimento da cabeça. Foi consagrado lá. E nós, pelo batismo, pertencemos ao seu corpo místico, à sua igreja. E através do santo batismo vivemos uma real consagração. Uma oferta que se expressa, que deve ser efetivada desse jeito aqui. Concretamente. E não só da boca para fora. De novo, então, mudança de mentalidade e conversão para se afastar mesmo daquilo que é nocivo, daquilo que ofende a Deus, daquilo que é mundano, daquilo que é diabólico, daquilo que é carnal. Conversão que passa necessariamente pelo arrependimento dos pecados. E nós já falamos sobre isso recentemente. O arrependimento dos pecados é dor, pesar, é dor na alma, dor de ter ofendido a Deus. O que eu estou fazendo da minha vida? Deus é quem Ele é, o sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Todos os bens me vêm dele, direto ou indiretamente, e eu ainda acabo ofendendo-o. Não, está tudo errado. Imagina uma pessoa boníssima, um grande amigo, que paga tuas dívidas e etc, etc. Nunca te fez mal, muito pelo contrário. E você, num gesto de loucura, de delírio, de ira, vai lá e dá-lhe um tapa na cara. Qualquer pessoa em sã consciência, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? Caindo em si, armando-se de humildade e coragem, ela fala, um pouco constrangida, vai ao amigo, vai a essa pessoa que ajuda e fala, olha, me perdoe, me sinto muito mal de ter feito isso com você não merece, ninguém merece, mas especialmente você. E olha, a coisa é tão séria, a dor é tão real que eu estou aqui disposto a nunca mais te dar um tapa na cara do jeito que eu fiz aqui, e nem outro mal. Dor de ter ofendido a Deus. Sabe aquela espada que transpassou a alma de Nossa Senhora?
ela passa por aí, não porque ela tenha ofendido a Deus, é claro que não, tendo sido preservada de todo e qualquer pecado, do pecado original e da soma dos pecados pessoais, quaisquer que sejam. Não, ela não pecou, mas ela sente dor e profundo sentimento, derrama lágrimas pelos pecados dos homens, por aquilo que Deus recebe dos homens, enquanto ofensa. Quando Nossa Senhora, eu dizia, chorava ali na Salete, isso já antecipava o que ela vai dizer depois em Fátima. Digam os homens para parar de ofender a Deus, que já está muito ofendido. Parem de maltratar o meu filho do jeito que vocês estão fazendo. E é claro, e parem de maltratar-se. Né? Maltratarem-se. Porque afinal de contas ela sabe que o pecado não só ofende ao seu filho, mas nos faz um grande mal. E qual é a mãe que vendo o filho se prejudicar, caminhar para o abismo, não fique aflita? Eis também a dor dela. Caros fiéis, que essa dor seja também nossa. A dor de ter ofendido a Deus, não que seja dela. A dor pelos tantos pecados que ferem o sacratíssimo coração de Jesus. Eu dizia ontem, esta dor é dor salutar, porque ela leva ao arrependimento, leva à conversão. É o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Há uma tristeza, há uma dor que é boa, porque ela leva à mudança, e mudança para melhor, e conversão. É o que eu acabei de escrever até aqui. Eu peço a Nossa Senhora que ela me dê, consolá-la na medida daquilo que eu posso fazer. E que eu possa participar dos seus sofrimentos. Que eu possa chorar com ela os pecados. Para consolá-la e para que nós nos alegremos com ela. Pela mudança que isso vai operar. Com a ajuda dela, inclusive. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.